Pessoal, tranquilidade, e aí? Já estamos então indo para quarta revisão do quarto módulo, onde nós vamos falar sobre a influência do relevo na organização da sociedade brasileira. É só na sociedade brasileira que o relevo tem influência? Não, o relevo tem influência na distribuição populacional do globo terrestre como um todo, mas nós estamos tratando de Brasil, então isso significa dizer uma situação bem específica, que da maneira como nós estamos aí dispostos pelo território, nós vamos ter então a seguinte situação, a seguinte característica. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que a gente vê, da maneira como a gente se organiza, tem a ver com a presença ou não, por exemplo, entre outras coisas, de recursos naturais, certo? Agora, é óbvio que relação com o relevo, óbvio, gente, a gente não vai imaginar, por exemplo, que nós somos uma população, por exemplo, de bois, ou uma população de cabritos, de bodes, por exemplo, que vivemos, né, nas áreas de encosta. Não, existem pessoas que até moram em locais muito difíceis de acesso. Não é, né, o caso da maioria das pessoas. Por que há, então, tanta concentração de pessoas em determinados espaços? Ora, muito simples, isso dá-se função justamente de quê? Da própria natureza. Então nós temos, por exemplo, o relevo. O relevo é o primeiro, vamos dizer assim, recurso que será analisado no momento em que nós vamos nos assentar, nos fixar. Quando o homem ele era nômade, havia muita, né, mobilidade. A partir do momento que ele foi se sedentarizando, desenvolvimento, por exemplo, da agricultura, desenvolvimento da pecuária, das relações econômicas, ele passa a ser o que? Sedentário. Isso se dá em função, dentre outras coisas, de um relevo bacana, plano, por exemplo, de um clima que lhe seja ameno, de uma vegetação que não atrapalhe tanto a penetração nos demais espaços. E no Brasil a gente tem então situações bastante favoráveis à ocupação. Nós vimos que nas aulas passadas a quantidade de recursos naturais que o Brasil tem, certo? O Brasil tem muitos recursos naturais, que é resultado de quê? Resultado de um longo processo aí de formação de constituição do território brasileiro. Então nós temos em primeiro lugar, olha aí, Brasil, estabilidade geológica e relevo baixo. Opa! Duas situações que elas são bastante, né, significativas quando a gente fala, por exemplo, de ocupação territorial. Estabilidade geológica, ou seja, o Brasil é um país que está o quê? No centro da sua placa, longe das áreas de choque entre as bordas. Logo, o Brasil vai ser um país que o terremoto, embora a gente não sinta ele ocorrer, não vai ser de grandes proporções. Além disso, o Brasil também não tem o que? Vulcões em atividade, justamente pela essa estabilidade geológica que nós temos, né? E um relevo que ele é predominantemente baixo em função dessa estabilidade. Por quê? Porque ele foi sendo o que? A partir do que ele é estável, ele começa a sofrer aqui, as ações do intemperismo, da erosão, que vão fazendo o que? Um aplainado dessa superfície terrestre brasileira através desses dois processos aí, o que vai dar para a gente também aquelas outras condições que nós vimos com relação aos recursos naturais, porque se fosse um país que tivesse muita movimentação, fosse muito instável geologicamente, não teríamos a riqueza que teremos hoje. Por exemplo, um país como o Japão é um país que tem uma riqueza, ou melhor dizendo, não é rico em recursos naturais, entre outras coisas, devido à sua instabilidade geológica. Isso vai levar para a gente então uma estrutura geológica, que é o que? A origem e a composição do relevo, ok? São os processos de formação e daquilo que compõe o relevo, do que ele é feito, e as formas do relevo. Então nós temos então aí falando uma coisa aqui, de geologia, e aqui nós temos então as formas ao que? A morfologia, que é o estudo das formas do relevo de cada local em específico. Aí nós estamos falando do Brasil. Então é o formato. O Brasil tem essa forma em alguns espaços aí que são arredondadas devido, né, à ação
variação do tempo e também aquelas formas aplanadas. Não é à toa que nós temos o que? Nós temos aí aqui os planaltos e as planícies, sendo os planaltos a forma de relevo que predomina no Brasil, beleza? E quais são as relações aí entre o relevo e as atividades econômicas das sociedades? Gente, tudo se aproveita de maneira bem intencional, tá? Então as coisas elas são postas com intenção, não é nada por acaso, é tudo através de fruto de estudo das formas de relevo. Então nós temos aí, por exemplo, né, os transportes terrestres, que no Brasil funciona muito bem, porque o seu relevo favorece este tipo de intervenção. Quando há algum obstáculo, nós temos aí os túneis, os viadutos e as pontes que vão fazer essa ligação. Nós temos aí a navegação fluvial e as cidades à beira de rios. A nossa cidade, por exemplo, durante muito tempo, antes, né, de existir todas essas estradas que nós vemos aí, elas são o que? Elas estavam onde o principal caminho era o rio, um rio chamado um rio de planície. E várias são as cidades que surgiram no entorno dos rios por uma condição muito simples, meio de transporte. Mas só isso? Não. Acesso à água, certo? Tanto para consumo quanto também para produção para poder fazer irrigação, ok? E esses rios, por exemplo, mas Vinícius, você falou que os rios, que o Brasil ele tem a predominância de planalto, e o Brasil, eu sei que eu ouvi dizer, não sei aonde, tem uma hidrografia muito rica, ok? E é exatamente isso. Então sabe o que se faz com esses rios aí de planalto, rios caudalosos com volume d'água? Produção de energia, exatamente. Produzir energia a partir das usinas hidrelétricas. Não podemos esquecer da seguinte situação, gente. Uma usina hidrelétrica, ela gera energia limpa, ok, sim, mas ela traz muito impacto, porque são vários, né, quilômetros alagados para você poder então gerar energia elétrica. Então há de se fazer a conta, vale a pena ou não, ok? Porque nós temos o regime das chuvas que alimentam os rios. Se aquela região ali, que é uma região, vamos dizer assim, que tem o seu período de estiagem, vale a pena se construir ali uma usina hidrelétrica? A saber. Mas se pode navegar também? Óbvio que pode navegar. Claro que pode navegar através de quê? Das eclusas. Nós já vimos sobre isso, passamos um videozinho lá no YouTube. Se você colocar lá no YouTube lá, eclusa, a gente vai ver como funciona, uma espécie de escadaria e que o barco vai fazendo o quê? O barco está vindo por aqui, né? E aqui nós temos um desnível muito grande. Faz uma comporta aqui, o barco vem, ele para, abre-se a comporta de cá, ele enche, certo? A comporta daqui baixou, barco vai até, seja para ir num nível que esteja abaixo ou no nível acima, não tem importância, isso vai depender do rio desse nível. Relevo e agricultura tem a ver? Claro, tem tudo a ver. Os relevos mais planos são os relevos mais favoráveis ao desenvolvimento, por exemplo, agrícola, desenvolvimento, por exemplo, da pecuária. Mas tem jeito para se produzir, por exemplo, realizar agricultura e pecuária em outros tipos de relevo mais íngremes? Tem, usa técnicas especiais, como por exemplo a curva de nível, entre outros. Ok? E os riscos geomorfológicos de enchente e deslizamentos? Esses, sem dúvida alguma, é um drama, principalmente para o Brasil, que sofreu uma urbanização muito intensa, uma urbanização desordenada, uma urbanização acelerada, onde a uso e ocupação do solo não foram tomados os cuidados devidos. A população, por exemplo, de baixa renda, ela fica relegada a espaços, vamos dizer assim, de risco, como as encostas de morro. Então nós temos aí esse problema no nosso país com a enchente, porque quando é a planície, a gente sabe, né, que a água ela vai fazendo o quê? Ela vai escoando do local mais alto para o mais baixo. Se a maioria das pessoas vivem nas planícies, por exemplo, fluviais, né, perto dos rios, elas sofrem com isso aí. Então é preciso ter o quê? Uma certa responsabilidade e um planejamento, ok? E por último nós temos a classificação do relevo brasileiro aí, com alguns tipos de
de critério. Isso tudo, gente, sempre na apostila, consulta lá a apostila, ok? E nós vemos aí essa classificação, esses critérios se dão com relação ao que? Vamos lá. Bom, primeiro com relação à altitude, certo? Segundo lugar, com o processo, como eu falei, geomorfológico, se é de erosão, de sedimentação, ok? E o tipo de substrato geológico, se eles são cristalinos ou sedimentares. Isso tudo vai dar pra gente o que? Essas unidades do relevo brasileiro, que nós temos aí 3 tipos. Nós temos os planaltos, que constituem a maior parte, as depressões, ok? Que não constituem a maior parte, e as planícies, que vêm num segundo plano. Ok? Então nós temos aí com a forma predominante o planalto, e temos também o relevo costeiro, né? Todo o litoral do Brasil nós temos aí, né? Vários são os tipos de uso, principalmente para o turismo, gente. É muito importante, mas não só para o turismo, também para as relações comerciais, as relações portuárias. Tudo isso é muito importante, ok? Aprofundamento na apostila. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!